Olá, sou a doutora Cris Anton e vou falar para vocês sobre as opções de tratamento dos sintomas da menopausa em pacientes sobreviventes de câncer ginecológico. Câncer de mama. Classicamente, a gente sabe que as pacientes que tiveram câncer de mama, até o momento, não são candidatas a tratamento hormonal para os sintomas da menopausa. Para pacientes com câncer de mama, existem várias opções de tratamento, da secura vaginal, da parte do sono e dos calorões. Então, podem ser utilizados nessas pacientes alguns antidepressivos que ajudam muito no tratamento dos fogachos, que são aqueles calorões que aparecem na menopausa. Mas a gente deve tomar cuidado, porque são só alguns antidepressivos que não interferem na medicação utilizada por muitas pacientes com câncer de mama, que é o tamoxifeno. Então, você sempre deve conversar com o seu médico a respeito da interação de alguns antidepressivos em pacientes que estão usando, então, o tamoxifeno. Em relação à secura vaginal, é possível aplicação de lasers para estimulação de colágeno e melhora da lubrificação local, o uso de alguns hidratantes vaginais e até mesmo de algumas pomadas que que são similares aos hormônios e que podem ajudar muito no trofismo, na camada da mucosa dessa vagina. Além dos calorões e da vagina, é possível usar algumas medicações também que ajudam no sono e até mesmo a melatonina, que é um hormônio que nós mesmos produzimos e que também tem um grande benefício no sono nessas pacientes. Então, você que tem câncer de mama, fique atenta, converse com o seu médico sobre essas outras opções de tratamento, já que você é uma paciente que não é candidata à reposição hormonal por ter tido o câncer de mama. Sobreviventes de câncer de endométrio. As pacientes sobreviventes com câncer de endométrio, existem situações muito pontuais e dependendo do tipo de tumor que elas até podem fazer a reposição hormonal. A gente sabe que o grande grupo de pacientes que tem câncer de endométrio está na faixa ali de 50 a 60 anos. Mas uma pequena proporção de pacientes com câncer de endométrio, elas são pacientes jovens, que às vezes nem entraram na menopausa ainda. Para essas pacientes que querem inclusive ter filhos, existem opções de tratamento do câncer de endométrio que preserva o útero e até mesmo preserva o ovário. Mas são situações muito pontuais, de tumores muito iniciais, que só um médico especialista na área pode determinar se você realmente é candidata ou não à preservação do útero e mesmo se você já teve filhos, a preservação do ovário. O ovário é o órgão que produz os hormônios, né? Que quando estão em falta na menopausa, causam todos esses sintomas de calorões, secura vaginal, alteração do sono, alteração da libido. Então, em situações pontuais, é possível a preservação dos ovários nesse tipo de paciente. E também, a depender do tipo histológico, a depender do estadiamento, ou seja, quanto esse tumor já andou, é possível em pacientes selecionadas fazer sim a reposição hormonal com o hormônio estrogênio e eventualmente com os hormônios progestágenos. Inclusive as pacientes que preservam o útero, elas são tratadas com progestagênios exatamente para diminuir o efeito estrogênico no endométrio. Pacientes sobreviventes de câncer de ovário. As pacientes que têm câncer de ovário também normalmente estão na faixa aí dos 60 anos, mas existe um grupo pequeno de pacientes que têm câncer de ovário em idades bem mais precoces, às vezes 30, 40 e 50 anos. Normalmente são tipos histológicos muito específicos, como os endometrióides, células claras, tumores de baixo grau.
E essas pacientes, elas sofrem então, em função dos tratamentos tanto cirúrgicos como quimioterápicos, com os sintomas da menopausa. A paciente com câncer de ovário, em geral, ela pode ser submetida sim ao tratamento hormonal para tratar os sintomas da menopausa. Alguns cuidados devemos ter, principalmente com as pacientes que têm o tumor do tipo endometrioide. Existe um risco teórico que essas pacientes eventualmente possam ter recidivas se usados os hormônios estrogênios. Mas isso deve ser avaliado por um médico especialista em câncer ginecológico para determinar o real risco em relação a cada tipo de tumor. Então, se você tem os sintomas da menopausa e teve o câncer de ovário, consulte um médico especialista que ele poderá te ajudar nessa decisão de fazer ou não a terapia hormonal. Sobreviventes de câncer de colo. As pacientes que têm câncer de colo normalmente são pacientes bastante jovens e os tratamentos cirúrgicos que eventualmente exigem a retirada dos ovários ou o próprio tratamento radioquimioterápico leva essas pacientes a uma menopausa precoce. Então essas pacientes começam a ter sintomas como aqueles calorões que são os fogachos, têm secura vaginal, têm dificuldade para ter relações sexuais, elas têm uma diminuição da libido, alteração dos ossos, podem aumentar a pressão arterial. Então é muito importante que essas pacientes sejam tratadas, principalmente com hormônios, né? Porque elas estão ainda numa fase que na população normal elas estariam na fase reprodutiva, estariam recebendo esse hormônio, produzindo esse hormônio, né? E a falta deles gera um grande impacto na saúde óssea, na saúde cardiovascular, na saúde psíquica dessas pacientes. Então, as pacientes sobreviventes do câncer de colo podem e devem sim receber o tratamento hormonal. Pacientes com mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Se eu tiver essa mutação, eu sou candidata à terapia de reposição hormonal? Esse assunto é bastante polêmico, mas os estudos mostram que pacientes que têm esse tipo de mutação e que já foram submetidas a cirurgias profiláticas como a mastectomia e a salpingoforectomia, que é a retirada dos ovários e a esterectomia e também do útero, elas podem sim receber reposição hormonal com estrogênio. É interessante que essas pacientes, quando elas fazem a cirurgia redutora de risco, quando elas tiram o ovário e as tubas, é importante que elas tirem também o útero, porque existe um risco teórico que aumenta um pouco o risco de câncer no útero, né, nessas pacientes, e também isso facilitará com que essas pacientes possam fazer a reposição hormonal apenas com estrogênio. Na população geral, quando a gente usa a reposição com estrogênio, a gente sempre deve associar a progesterona nas pacientes que têm útero, para proteção do endométrio, para você não ter o risco de desenvolver o câncer de endométrio. Então, se você já retirou o útero, você pode usar apenas o hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio isoladamente, ele não aumenta o risco de câncer de mama, mas ele deve ser utilizado apenas isoladamente nas pacientes que não têm útero, tá? É bom lembrar que a reposição ela só pode ser feita nas pacientes com mutação do BRCA1 e BRCA2 quando essa paciente não teve o câncer de mama. Então ela apenas é mutada, fez as cirurgias redutoras de risco, tanto a mastectomia como a salpingoforectomia, e aí sim elas podem fazer o uso do hormônio estrogênio.